Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Esportes Cultura Pop. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns técnicos que estão sendo sugeridos no mercado para assumir a seleção brasileira. Nós vamos falar hoje sobre José Mourinho, que é o chamado Special One. Será que o Mourinho seria um técnico ideal para a seleção brasileira? Então pedindo para que vocês fiquem até o final do vídeo, assista o vídeo, curta, compartilhe, assine o canal também, pois vamos fazer uma análise bem direta aqui para você sobre José Mourinho, o Special One, que está sendo comentado que pode ser o próximo técnico da seleção brasileira pós-Copa do Mundo. Então, tá aí o logo. Então vamos aqui analisar então um pouquinho de José Mourinho como técnico de futebol. José Mourinho atualmente ele está trabalhando no Roma e veja aí que ele sempre junto às taças é uma imagem muito comum na sua carreira tão vencedora como técnico. Ele já conquistou várias competições. Aí, por exemplo, ele tem a opção de se manter no Roma, ir para Portugal ou para a seleção brasileira. Nós vamos fazer uma análise aqui então de qual seria para o José Mourinho a melhor alternativa, se fosse permanecer na Roma, se fosse deixar a Roma e ir para Portugal, assumir a seleção, ou deixar a Roma ou assumir a seleção brasileira. Vamos falar um pouquinho de cada desafio para que você possa então ter uma ideia de como o José Mourinho pode ser nesse momento um técnico diferenciado e favorável para aonde quer que ele vá nesse momento. José Mourinho permanecer na Roma. José Mourinho está conseguindo conquistar vários torneios importantes, ele já está bem adaptado ao futebol italiano. Ele já vinha trabalhar na Itália anteriormente, na Internazionale de Milano, e aqui na Roma ele acabou de conquistar também o torneio europeu de clubes na temporada passada e está bastante prestigiado. Realmente nós temos até, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a imagem. Então, se ele permanecer no Roma, ele tem contrato. Certamente, quais serão os desafios dele? Será o campeonato local na Itália e depois tentar também reconquistar outras competições. Então, depende do José Mourinho, que se nós analisando e olhando o desafio de ganhar um campeonato italiano para Roma é um pouco difícil, mas não é impossível, já que a Roma está montando uma grande equipe. E se essa for a ambição do José Mourinho, ele poderá permanecer na Roma, trabalhar com a equipe que ele já conhece e fazer com que a Roma brigue por títulos importantes lá na Itália e tente buscar o bicampeonato europeu nessa temporada. Então, acredito que em tamanho de desafio, Mourinho permanecer, a possibilidade dele ter um sucesso maior esse ano dentro da Roma, eu acho menor do que de repente ele possa fazer algo maior na Itália. Lógico que a Itália está tentando buscar um scudetto já há muito tempo, talvez isso possa ser um desafio que o pessoal do Roma propõe a ele, tentar ganhar o scudetto dessa temporada lá na Itália. Vamos ver então. Mas se o José Mourinho optar por aí, deixar o Roma e assinar com a seleção portuguesa. Portugal, o José Mourinho é considerado uma referência dos treinadores europeus portugueses que estão na Europa. Sem dúvida, ele é hoje reconhecidamente, para muitos, o melhor técnico português do futebol, com bastante experiência, toda a rodagem. A seleção de Portugal, depois de uma longa passagem do Fernando Santos, é o sonho dos torcedores portugueses, a grande maioria, ter José Mourinho encerrando sua carreira como técnico de clubes e fazendo um trabalho de talvez 4 ou 8 anos aí à frente da seleção portuguesa. A geração portuguesa realmente é fantástica, de jogadores extraordinários na última Copa do Mundo, muita qualidade, mesmo com o Cristiano Ronaldo encerrando a seu ciclo como jogador na seleção portuguesa. A chegada do Mourinho, ele poderia inclusive, quem sabe, até convencer o CR7, que por muitas vezes apareceu na beira do campo como auxiliar técnico, permanecer trabalhando em Portugal ali, quem sabe como auxiliar técnico ali. Ele conhece muito a turma portuguesa e fazer uma seleção portuguesa forte, competitiva, porque realmente material humano tem. Então seria um desafio interessante, talvez seria uma forma de José Mourinho ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar na sua carreira, dirigindo uma seleção portuguesa. E eu acredito que esse é um desafio que, se ele pensar em tranquilidade, inovação e fazer algo por Portugal, que é seu país, sem dúvida que nesse momento ele estaria bastante preparado e apto para assumir a seleção portuguesa, inclusive desenvolvendo novos profissionais, como aqui nós sugerimos, o próprio CR7 como membro da comissão técnica, porque o José Mourinho ele tem aí uma história interessante de ter lançado vários auxiliares que são treinadores consagrados hoje no mundo do futebol. Então fica aí a dica de José Mourinho, né, em Portugal, que seria um desafio bem interessante para ele e chegaria com uma certa
unanimidade, então, em Portugal. Ao mesmo tempo que ele teria tranquilidade para tocar outros projetos paralelos, já que o técnico de seleção ele tem assim uma agenda de treinamentos bem menor do que as dos clubes, embora, falando de futebol europeu, tem a Nations League, tem a Liga Europa, tem muita coisa aí que realmente rola lá na Europa que seria desafiador por José Mourinho em Portugal. Então vamos ver que, de certa forma, se ele aceitar esse convite de deixar a Roma e assumir a seleção portuguesa, Portugal estaria contratando, levando um técnico que, sem dúvida alguma, seria interessante demais vindo no comando da seleção portuguesa. Agora, se o José Mourinho quiser realmente um desafio, quiser um rótulo de repente, entrar para a história de ser o primeiro técnico da seleção brasileira de futebol estrangeiro, seria, sem dúvida alguma, aqui para os brasileiros, um privilégio muito grande ter um técnico do nível de José Mourinho à frente da seleção brasileira. Quais seriam as vantagens, por exemplo? O José Mourinho ele trabalha um tempo na Europa, ele é organizador de futebol, trabalhou com vários jogadores brasileiros, ele sabe trabalhar, sabe desenvolver projetos, e hoje a seleção brasileira vem de 2 derrotas em 2 Copas do Mundo, 2018 e 2022 com o Tite, e agora seria o momento de repente trazer um profissional que pudesse fazer um planejamento novo e trazer novidades ao futebol brasileiro. O José Mourinho ainda não foi ouvido, né, sobre essa questão. É uma especulação, dizem que o staff da seleção brasileira está em contato com o staff do José Mourinho. Então, se o José Mourinho quiser um grande desafio, sem dúvida alguma seria chegar agora à seleção brasileira e assumir como técnico de futebol. Eu acredito que seria muito bom o futebol brasileiro, o José Mourinho chegar. O José Mourinho, como nós falamos lá, na sua carreira ele formou muitos treinadores, ele formou muitos auxiliares técnicos, ele certamente indicaria pessoas chaves para formar a comissão técnica, e teria tudo aí para o Brasil, tendo o José Mourinho, a chegada de alguém que poderia, então, inclusive, influenciar nos clubes brasileiros, maneira de pensar dos técnicos brasileiros, e fazer a seleção brasileira, que também é um material humano muito bom, muito equivalente, até talvez um pouco mais superior ao de Portugal, mas que precisa realmente de um técnico do nível de José Mourinho para tentar ajustar algumas coisas. Então, para a seleção brasileira, se esse convite do José Mourinho acontecer, seria fantástico. Então tá aí o José Mourinho, que recentemente lançou um livro, né? Temos até um vídeo aí mostrando um pouquinho do livro que ele lançou. Então seria uma vitrine muito grande para o futebol brasileiro, porque nós estamos falando que o Brasil pensou no Guardiola, que é um técnico gigante também, e tudo indica que não vai dar certo a construção do Guardiola, que já renovou com o City. Falaram também no Ancelotti também, que é um técnico gigante também, que também parece estar disposto a permanecer no Real Madrid. O José Mourinho, sem dúvida, seria esse técnico gigante que chegaria ao futebol brasileiro e poderia fazer várias coisas diferentes, por exemplo, inclusive chegando e tentando já mexer na cultura do futebol brasileiro. É um técnico expert, realmente ele é uma pessoa que tem muita força de gestão, conhece muita parte tática, ele também é alguém que é acostumado a conquistar títulos, inclusive ele nas coletivas ele traz sempre grandes entrevistas coletivas, e pode ver que o José Mourinho, ele onde vai, ele tem aquela disposição de formar novos profissionais. Então ele, tanto que na comissão técnica da Roma ele só tem mesmo lá de português e o técnico treinador de goleiros atualmente. Então o José Mourinho, ele é alguém que, assim, se você apresentar um projeto interessante para ele, ele analisar o projeto e ficar satisfeito com o desafio, já que ele é um técnico que vive de grandes desafios e conquistas, sem dúvida que a seleção brasileira seria algo fantástico. Então, para mim hoje, se a CBF conseguir convencer e trazer o José Mourinho para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, seria, sem dúvida alguma, uma nova era iniciando aí com um profissional de ponta, gabaritado e com condições de fazer coisas muito interessantes dentro do futebol brasileiro e também para a seleção brasileira. Então tá aí, inclusive recentemente aí, ele comemorando a conquista. Então ele é um técnico, já ganhou a Champions League, já ganhou a Europa League, já ganhou a Conference League, ou seja, é o único técnico, né, a conquistar todos os grandes títulos de clubes europeus. Pode conquistar. E também foi o primeiro técnico a ganhar competições por clubes diferentes, e já tem na sua carreira 26 troféus, então de repente seria interessante ele encerrar a sua carreira como técnico de clubes nesse momento e iniciar uma trajetória trabalhando em seleção, seja em Portugal ou na seleção brasileira. Seria muito bom ver o José Mourinho. Um pouquinho da carreira então do José Mourinho, como nós falamos aí, tem 26 troféus na sua carreira, interessante. Trabalhos como, iniciou a carreira como
auxiliar no Barcelona, ele tem passagem pelo Benfica, pelo Leiria de Portugal, pelo Porto, pelo Chelsea, pelo Internacional de Milão, pelo Real Madrid, pelo Chelsea, United, Tottenham e agora no Roma. Só clubes de ponta do futebol mundial. Está acostumado a trabalhar com grandes jogadores, com grandes estrelas. E o José Mourinho, hoje bastante experiente, bastante gestor como ele é, seria hoje alguém que seria muito interessante, tanto para Portugal como para a seleção brasileira. Mas pensando em seleção brasileira, para mim seria um nome muito acertado se conseguisse fechar com o José Mourinho. Muito bem, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então tem algumas imagens do José Mourinho, ele que é um excelente treinador de campo, trabalha muito na beira do campo, observa muito, é muito estudioso e também é um técnico hoje que, sem dúvida alguma, ele faria diferença em qualquer seleção de futebol ou qualquer clube que passar, porque realmente Special One, com 26 troféus, 26 conquistas e sendo um técnico consagrado que ele é, ele conseguiria então organizar e fazer com que qualquer jogador pudesse então aceitar aquilo que realmente ele propôs para a equipe jogar. Então, essa foi a Fané de Esportes, Cultura Pop, fazendo um especial comentando de alguns técnicos que poderiam assumir a seleção brasileira. Então, começando por José Mourinho, nós vamos também falar de outros vídeos também. Então, assine o canal, assine as notificações para você não perder os próximos vídeos aí falando de outros técnicos também, ok? Então, mais uma vez, agradecemos muito vocês por estar aqui. Muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.